minuto, por favor? Boa noite a todos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós continuamos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos orientado, nos instruído. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. E nós consagramos este culto ao Senhor completamente, do início ao fim. Pai, o Senhor é o dono deste lugar. Mova-se neste lugar, Senhor. Nós aqui damos liberdade ao teu Espírito. Nós damos liberdade ao teu Espírito, Pai. Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos o Senhor? O que seria da nossa vida se nós não fôssemos guiados pelo teu Espírito? Pai, onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos encontrado? Onde nós estaríamos, Senhor, caso nós não amássemos o Senhor de todo o nosso coração? Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada porque nós podemos aprender um pouco mais a cada dia. Obrigada, Pai, porque o que nós vamos aprender hoje, Senhor, vai frutificar no nosso coração, vai cair no bom solo do coração, Senhor, para que produza necessariamente aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia, você pode se sentar. Hoje eu estou cheia de coisa aqui, estou parecendo uma professora do Rema, cheia de apostila, e caderno, e caneta, e Bíblia, e livro. Aleluia. E aí, peraí, deixa eu perguntar um negócio para meu marido aqui. Amor, vem cá, eu vou fazer um negócio aqui com você, mas eu preciso da autorização dele. Pronto, está liberado, está liberado. Isso é para o final, amém? Cenas do último capítulo de hoje. Pois é, nós estamos vendo agora a matéria Vida de Prosperidade, né? Como nós tivemos esse ano uma direção de falarmos sobre as matérias do Rema, por que falarmos das matérias do Rema? Se você conhece o Rema, você entende o que é o Rema, porque as pessoas elas perguntam assim, deve ter perguntado para você, já perguntaram para mim, Isva, o que é o Rema? O que você responde quando pergunta isso para você? O que é o Rema, Rogéria? Depende. O que é o Rema, Mariflor? Divisor de águas. Eu respondo da seguinte maneira: é uma vida antes, uma vida depois. É assim que funciona. Quando você. Por quê? Porque no Rema você aprende uma palavra que você coloca em prática, por que você coloca em prática? Porque você entendeu. Não é verdade? Ninguém faz algo que não sabe fazer. Às vezes está ali, vou fazer um arroz aqui, mas nunca fez um arroz, corre o risco de queimar, de ficar salgado, de ficar oleoso. Mas se você já tem ali alguém que te ensine, vai falar assim, olha, você vai colocar tanto de óleo, tanto de tempero, tanto de água para tanto de arroz. Então é isso que o Rema faz. O Rema te instrui a você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E este mês nós estamos falando dessa matéria Vida de Prosperidade. Entenda o seguinte, sabe, eu estava me lembrando de uma pessoa que uma vez ela chegou aqui na igreja, ela não congregava conosco, ela chegou aqui na igreja, ela foi acolhida, inclusive acolhida pelo pastor José Carlos. Ele não tinha onde morar, ele não tinha trabalho, eu acho que ele tinha um trabalho, mas ele não tinha onde morar. E assim, o pastor José Carlos ajudou, o pastor José Carlos acolheu, e ele vinha, congregava pouco aqui na igreja, porque ele trabalhava no domingo, e ele morava aqui perto da igreja, enfim, né, começou a congregar como dava ali para ele, e aí um dia ele falou para nós que ele tinha uma doença, que ele tinha AIDS, e nós oramos por ele aqui na igreja. E ele foi curado. Lembra, pastor José Carlos, desse caso? E ele foi curado de AIDS, querido. De AIDS, você tem noção? E sabe o que ele saiu falando? Que lá na igreja Verbo da Vida o povo só fala de dinheiro. E eu lembrei dele hoje, estudando. Eu falei, meu Deus, que pena. Eu não tenho mais notícias dele, não sei onde ele está, o que ele está fazendo. Mas sabe, uma pessoa que chega em um lugar onde ele é acolhido, onde ele recebe a cura de uma doença que o mundo diz que é incurável, e ele diz que naquele lugar só se pensa em dinheiro.
Você que acompanha a gente aqui há mais tempo, eu sei que a gente tem alguns visitantes hoje que não tem o costume não nos conhece como nós fazemos no nosso culto, né? Então, assim, talvez hoje, por conta dessa matéria, por conta desse tema hoje, a gente fale um pouco mais. Mas quem está conosco aí ao longo dos anos, entende que este não é o nosso objetivo. Até porque vida de prosperidade não se resume a dinheiro. Porque quando nós oramos por alguém que recebe aqui um diagnóstico, ele chegou aqui, olha, isso está positivo. Nós oramos, ele fez de novo negativo, fez de novo negativo, fez de novo negativo. Onde é que está o dinheiro nisso? Não tem dinheiro que pague. Não tem, ele não chegou dando dinheiro para a gente. Aqui, ó, pastor, aqui, ó, porque você orou para mim, pega aqui o dinheiro. Isso não existe dentro da casa do Senhor, amém? Mas existe sim uma prosperidade. Qual é a prosperidade? E aí a gente, essa é a segunda semana, né? Porque na primeira semana não foi essa matéria. Então, nessa semana passada, quem ministrou foi a Vanessa Uni. E ela falou algo, eu anotei, que fala o seguinte: o que é prosperidade? Qualidade ou estado do que é próspero, que se desenvolve bem, que favorece, que ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas e bens materiais. Mas olha quando a gente lê o significado da palavra prosperidade, que se desenvolve bem, que ajuda. Se eu sou uma pessoa que ajuda, fala mais sobre o que eu faço pelo outro do que eu faço por mim mesmo. Você está entendendo? E por que eu faço pelo outro? Eu faço pelo outro porque o outro está naquele momento precisando de ajuda. Porque o outro naquele momento está precisando de algo que eu tenho. E não é, querido, nós não estamos falando necessariamente de dinheiro, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de uma oração, nós estamos falando de uma palavra, nós estamos falando de um consolo, nós estamos falando de um congregar, nós estamos falando de ter uma igreja aberta para que aquela pessoa seja ouvida. Eu gosto de falar isso, a primeira vez que eu cheguei no Verbo da Vida, não a primeira vez, mas assim, uma das primeiras vezes que eu estava com o meu casamento totalmente destruído e eu conversei com a Ana Helena, que é a esposa do pastor Joselito Barbosa, que é o de lá de Taguatinga. Não, é o nosso Joselito, a gente tem um Joselito para chamar de nosso, né, pastor? Mas o pastor Joselito lá de Taguatinga, quando eu cheguei e aquela igreja estava aberta, querido, sei lá, eu tinha ido 1 ou 2 cultos naquele lugar, talvez eu tivesse ali ofertado algum valor, mas eu não fazia parte daquela membresia. E a igreja estava aberta, porque aquela membresia estava reunida, entregando os dízimos e as ofertas, para que aquele lugar estivesse aberto, para que ela pudesse me receber. Então, essa igreja está aberta, porque membros dessa igreja, dizimistas e ofertantes, se reúnem aqui financeiramente, para que quando esta igreja está aberta, nós possamos acolher todas as pessoas que chegam. Nós fazemos gabinete, nós conversamos com pessoas, nós ajudamos pessoas, e isso é prosperidade. Você tem noção disso? E aí, o que eu quero falar hoje? Ana, por favor, pode colocar o primeiro slide. Aí eu peguei os slides da Vanessa Uni e falei, vou fazer igual ela, porque eu achei muito interessante, que é um apoio visual que a gente tem aqui, né? E hoje eu vou falar sobre a bênção de Abraão. Quem já ouviu falar da bênção de Abraão? Sabe, a bênção de Abraão, ela é para todo aquele que crê. Quem aqui crê? E aí, abra sua Bíblia lá em Gênesis 12. Gênesis 12, de 1 a 3, fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Aqui ainda não era Abraão. Por quê? Porque aqui, quando Deus fala com ele Deus estava falando sobre uma promessa, sobre algo que aconteceria na vida dele, amém? Então, a gente vai andar em cima disso, em cima do que Deus falou para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra,
tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, você sabe, Ana, você pode sempre deixar aqui, por favor, tá? Você sabe, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Gênesis é o primeiro livro, não é? Ou seja, é um dos primeiros contatos quando você lê a Bíblia toda, que você fala, vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê ali a Bíblia, no começo, você já se depara com essa história em Gênesis 12. Mas é interessante porque até Gênesis 11 já aconteceu um monte de coisa. Mas Deus chega aqui e fala, peraí, vamos lá. E ele vai e diz para Abrão, que ainda não é Abraão. Qual é a promessa que Deus dá a Abrão aqui? E é interessante, eu gostaria que você prestasse atenção na última frase, que ele fala assim, em ti serão benditas todas, fala comigo, todas as famílias, inclusive a minha. Deus falou todas as famílias da terra. E aí você vai entender por que a bênção de Abraão, ela chega até você. Porque existem coisas na antiga aliança, isso quando você começa a estudar, você vai vendo, você vai entendendo, que existem coisas da antiga aliança que não é mais para nós hoje. Mas existem coisas na antiga aliança que ainda são para nós. A bênção de Abraão, sim, é uma das coisas que ainda é para nós. O que não é para nós mais, e tanto a bênção de Abraão quanto o que não é para nós, está resumido no sacrifício de Jesus. Eu vou chegar lá, vou explicar isso também. Por exemplo, o que não é para nós hoje, queimarmos animal como sacrifício. Este sacrifício que acontecia na antiga aliança, está comigo? Não acontece mais, porque Jesus, ao morrer naquela cruz, amém? Este sacrifício foi anulado, o sacrifício que as pessoas faziam de trazer animais para sacrificar em favor dos pecados delas. Ok? Eu estou indo bem devagar, gente. Eu juro que eu estou fazendo muita força para ir devagar. Tá bom? Ou seja, a bênção de Abraão. O que diz Gênesis 12? Próximo ano, por favor. Olha só, 6 pontos que eu quero frisar aqui com vocês. O que Deus falou com ele? Deus falou, de ti farei uma grande nação. Sabe, em determinados momentos aqui em que Deus está falando com ele, Deus fala, olha para a areia. Se você pode contar, essa vai ser a sua descendência. Olha para as estrelas, se você pode contá-las, esta será a tua descendência. E é interessante porque ele estava, quando falava sobre a areia, provavelmente ele estava perto de uma praia, vamos colocar, na minha cabeça ele está na praia quando Deus fala isso com ele, tá? Não sei na sua, mas na minha está bem pertinho. E aí ele estava em uma praia. Quantas praias existem no mundo? Está entendendo? Aí, vou abrir um parênteses bem, bem pequenininho. Aí a gente mostra a infinitude de Deus. Se a gente perguntar assim, Deus, se for da nossa conta, é claro, né? Deus, quantos grãos de areia existe no mundo? Deus tem essa conta na ponta da língua. Nós não temos, Ele tem. Se a gente olhar para as estrelas, a gente está vendo essas estrelas aqui. Aí a gente vê uma constelação, coisa mais linda, linda, linda. Você vai para a fazenda, desliga todas as luzes na nossa noite estrelada.
desliga todas as luzes, o que tanto de estrela que você vê. Significa que você está vendo só uma parte, porque ainda tem estrela desse lado que você não vê, tem estrela desse lado que você não vê, tem estrela lá embaixo que você não vê. Mas se a gente perguntar a Deus, quantas estrelas são? Ele vai saber. Meu Deus, olha o tamanho de que ele está falando. De ti farei uma grande nação. Sabe, eu quero que você se veja nisso daqui, porque se a bênção de Abraão, ela chegou até você, Deus está dizendo para você essa noite, de você e da sua família, eu vou fazer uma grande nação. E grande nação, querido, quando ele estava falando sobre uma grande nação com Abraão, ele não estava falando somente de quantidade, ele estava falando de um nome, de um legado, da importância que Abraão teria em toda a terra. E aí ele fala, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ou seja, o seu nome vai ser grande. Grande e poderoso, porque quando a gente fala de nome grande, assim como a gente fala grande nação, a gente pode falar em quantidade, quanto em questão de legado. Quando a gente fala te engrandecerei o nome, significa o seu nome será poderoso. Porque quando a gente continua lendo a história, até hoje algumas pessoas oram para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Hoje nós oramos em nome de Jesus, amém? Mas entenda que quando alguém ora em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está usando o nome dele, porque o nome dele foi engrandecido na terra. Abençoarei os que te abençoarem. Ei, vira para o seu irmão, fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que você acabou de fazer? Você está abençoando o seu irmão e Deus está abençoando você. Mas ao mesmo tempo Deus diz, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Por isso que nós precisamos entender. Aí aqui entra sobre o caráter de Deus. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Amém? Mas entenda. A nossa língua, ela tem poder de vida e de morte. Eu não vou usar a minha boca, a minha língua para amaldiçoar ninguém, para falar mal, para denegrir. Amém? Porque a minha boca vai ser usada para abençoar. Em ti serão benditos. Aí tá, outro detalhe aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Mas amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Se o outro está amaldiçoando, o outro vai ser amaldiçoado e não você. Mas se o outro te abençoar, ele também vai ser abençoado assim como você. Olha o caráter de Deus aí. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Porque quando a gente vê aqui, isso faz parte do plano de Deus para a humanidade. Aqui antes, quando a gente está lendo a nossa Bíblia, a gente lê antes, o que aconteceu de grande antes de Deus falar isso para Abraão? Aconteceu que aquelas pessoas estavam reunidas, todos eles, todos os povos, eles tinham a mesma língua, eles falavam a mesma coisa. E aí eles se reuniram, teve a Torre de Babel, fala bem rapidamente, teve a Torre de Babel, Deus olha aquilo e fala, desçamos e os confundamos. Quando Deus fala isso, por que no plural? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fala, desçamos e os confundamos. Quando confunde, confunde como? Hoje seria mais ou menos assim, um tanto fala inglês, o outro tanto fala espanhol, o outro tanto fala alemão, o outro tanto fala japonês, o outro tanto fala português. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ali, resumo do que aconteceu, só para a gente entender, para continuar. Então Deus vem e fala assim, é importante que tenha um povo. Que povo? O povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, que depois foi chamado o povo de Israel. É importante que tenha um povo, para ter uma tribo, para ter uma família, para que dessa família tenha uma virgem, e dessa virgem nasça Jesus. Que Jesus? Aquele lá de Gênesis 3. Nascerá de mulher aquele que vai
esmagar a sua cabeça. Olha isso. Olha a Bíblia toda se completando. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos continuar. A bênção de Abraão, continua. Aí lá em Gênesis 17, de 2 a 5. Se você está anotando, anota e lê aqui comigo, por favor. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Olha só aqui lá, ou seja, entre Gênesis 12 e Gênesis 15, o que Abraão faz? Quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Muitas coisas acontecem entre o 12 e o 17, lá na sua casa você lê para ficar mais fácil, ok? E então Deus se encontra com ele aqui de novo e fala, e quanto a mim, será contigo a minha aliança. Deus está falando assim, olha, nós já temos uma aliança, eu já te fiz uma promessa, mas eu quero dizer algo para você, Abraão. Quanto a mim, a nossa aliança vai prevalecer. Imagina Deus olhando para você e fala assim, eu te abençoei. E quanto a mim, a bênção que está sobre você, ela vai prevalecer. E aí, pode passar no próximo, Ana, por favor. O que Deus, ali o resumo de Gênesis 17, ali, né? Aquela parte que a gente leu, de 2 a 3. Serás pai de numerosas nações. Ou seja, o que ele falou lá em Gênesis 12, ele repete aqui. Aí ele fala, aliança perpétua. O que é, querido, essa aliança perpétua? Significa que vai durar até o fim. E eu vou te falar, o fim ainda não chegou. Jesus ainda não veio buscar a igreja dele. Nós ainda não subimos. Gênesis 17, de 2 a 5. Vale até hoje na sua vida. Deus está falando para você, olha só. Quanto a mim, a aliança que eu fiz com você, está valendo. Está valendo ainda. E aí a gente continua. Dar-te-ei terras, serei o teu Deus, porque aí continua, ali você vai lendo o 7, o 9, o 19, que aí ele vem falando sobre isso. Então se você está anotando, coloca lá, Gênesis 17. Dar-te-ei terras, você será grande, serei o teu Deus. Deus fala, olha só, quanto a mim, a nossa aliança está perpétua, vai valer, ok? E eu sempre serei o seu Deus. Porque quando a gente lê, queridos, Abraão erra aqui, Abraão erra ali, mas ele tinha uma aliança com Deus. E em todos os momentos Deus estava com ele. Sara te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Então aqui, quando vem Isaque, começa o cumprimento da promessa. Porque quando a gente vai ler, não vou entrar nesses detalhes agora, mas é importante eu pelo menos citar para vocês entenderem. Quando ele fala, você é pai de numerosas nações, como assim? Se a minha esposa ela é estéril, se a minha esposa não engravida, e ele vai e engravida a concubina lá, que é a concubina não, a serva, né? A serva de Sara. E aí ele tem Ismael, que é Agar, né? A mulher. E ele tem Ismael, e ele olha para Ismael achando que é Ismael. Só que entenda, a esposa da promessa era Sara. De Sara saiu Isaque. E aí tem toda uma história lá que... Vou só continuar. Então vem a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó. Põe o próximo, por favor, Ana. O próximo. Então, quando a gente vê aqui a bênção de Abraão, que vocês serão
que Deus vai nos abençoar, nós teremos uma aliança perpétua, que será para sempre, que Deus está nos dando terras, que Deus está nos engrandecendo. A bênção de Abraão, ela não é apenas material, ela envolve propósito, identidade, relacionamento com Deus, e eu quero te falar, proteção. A bênção de Abraão, ela está sobre você. Sabe, às vezes as pessoas elas falam pouco sobre a bênção de Abraão, mas a bênção de Abraão, querido, ela é tão real na nossa vida hoje, e é tudo aquilo que nós lemos anteriormente. A bênção de Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, é para que através de Abraão seja bendita a sua família. Nossa, mas como isso pode chegar até mim? Porque entenda, a bênção de Abraão, ela tem propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a sua identidade? O que você tem de relacionamento com Deus? A bênção de Abraão, ela te protege. Ela te protege de quê? Ela te protege de coisas ruins que vêm acontecer. Por quando Deus fala, quanto a mim, você pode ficar sossegado, que a nossa aliança está, de pé. Significa, quanto a mim, que sou Deus, eu vou proteger você. Quanto a mim, eu entendo Deus falando, quanto a mim, existe um propósito na sua vida, o qual você vai cumprir. Não existe, eu já vou dizer, não existe ninguém na vida sem propósito. Você nasceu com um propósito. Então eu tenho que ser pastor. Não, querido, você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Você tem que servir ao Senhor de todo o seu coração. Você tem que fazer algo pelos outros. Você tem que fazer com que a sua vida tenha um legado e o seu nome também seja engrandecido para sempre. Não é engrandecer de soberba. Sabe, é quando alguém olhar para você e falar assim, nossa, a Mari Flor foi uma pessoa tão importante na minha vida. Sabe, ontem lá em Taguatinga faleceu um grande, sabe assim, o Quebec, o Everton Quebec, não sei se você conheceu ele. Sabe, ele era assim, um profeta do Senhor extraordinário. Então, quando a gente pensa no Quebec, a gente não pensa, nossa, graças a Deus que morreu cedo. A gente fala, que pena. É uma pena para o reino dos céus, aqui, para o reino do céu, que está acontecendo nesse momento, ele ter partido, porque ele era muito novo, ele tinha 43 anos. Então, o nosso nome vai ser engrandecido nessa terra, não é só porque eu sou muito boa em ministrar, eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa naquilo. É porque em momentos oportunos você ajudou pessoas. E muitas vezes você ajudou pessoas sem ninguém saber que você estava ajudando. Porque a gente chega aqui e fala assim, olha gente, esse final de semana eu estava fazendo isso. Eu sei que existem testemunhos na nossa vida, amém? Mas o nosso testemunho, ele não pode expor a vida de ninguém. Amém? Continuando, por favor. Mas afinal de contas, esse bonequinho era da Vanessa Uni. Eu falei, eu vou usar ele também, que ele é muito bonitinho. Mas afinal de contas, como esta bênção chega em mim? Estamos falando só da antiga aliança. Como que essa bênção chega até você hoje? Próximo, por favor. Gálatas 3, 26, 27 e 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Entenda, Gálatas já está no Novo Testamento, amém? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, ou seja, já nasceram de novo, o batismo em Jesus Cristo é o batismo que nasce novamente, amém? É o primeiro contato que a gente tem com Cristo. Então, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você foi batizado em Cristo e foi revestido de Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem?
de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Sabe, quando a gente fala de herdeiro, a gente precisa entender, tem uma herança, significa que alguém morreu para ter herança. No nosso caso, Jesus morreu, amém? Nós temos a herança de Cristo, mas ele ressuscitou, mas mesmo assim ele deixou a nossa herança. Ele ressuscitou e não levou a herança com ele, não. A herança dele ficou para nós. E qual é a herança dele para as nossas vidas? Resumo do que eu vou falar hoje. A bênção de Abraão. Que nos dá proteção, que diz que a nossa família será bendita, que nos abençoa, que nos faz numerosos nessa terra, que engrandece o nosso nome. Aleluia! Ou seja, como que a bênção de Abraão chega para a sua vida? Através de Cristo Jesus. Hoje é através de Cristo Jesus. Essa bênção de Abraão, ela é para todo mundo? Sim, ela é para todo mundo. Agora eu te pergunto, todo mundo usufrui da bênção de Abraão? Não. Por que não? Porque existem pessoas que escolhem não servir a Cristo Jesus. E quando escolhe não servir a Cristo Jesus, mesmo sem saber, escolhe rejeitar a bênção de Abraão para a sua vida e para a sua família. Próximo, Ana, por favor. Aí a gente chega, vamos lá, se a bênção de Abraão, que chegou para nós, chega através de Jesus, eu pergunto para vocês, Jesus era pobre? Sabe que existe uma grande coisa, e isso, eu vou te falar, isso é algo da igreja brasileira. E a culpa é da Simone. Pobrezinho nasceu em Belém. Você vai no shopping no final do ano? Noite feliz, oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho. E aí foi criando dentro da cabeça do ser humano brasileiro que Jesus era pobre, o pobrezinho, coitado, nasceu em Belém. Mas era pobre esse homem. Jesus crucificado, um menino, tadinho dele. Jesus não era pobre não, queridos. Sabe, a Bíblia diz que Jesus não nasceu em uma manjedoura por falta de recursos. Ele nasceu em uma manjedoura sim, mas não foi por falta de recursos. Se você está anotando aí, lá em Lucas 2, no versículo 1, vem falando, eu vou dar uma acelerada porque o meu tempo está acabando. Aí, tá vendo, fui falar devagar, agora eu vou ter que falar muito rápido. Vamos lá. Jesus não nasceu numa manjedoura, porque o que acontece? Havia naquela cidade um censo e eles estavam indo, José e Maria estavam indo para fazer esse censo. O que é censo? Contar quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantas pessoas podem ir para a guerra, quantas pessoas têm que ficar quando os homens saírem. Havia um censo, o IBGE da época, exatamente. Só que antes o IBGE não vinha na sua casa, você que ia até o IBGE. E aí, o que aconteceu? Não tinha lugar de dormir. E eles ficaram em uma manjedoura, eles ficaram em um lugar que acolhia animais. Por isso que quando a gente vê aqueles presépios, a gente vê uma vaquinha, a gente vê aqueles animais. Porque quando fala que Jesus nasceu nesse lugar, não era porque ele era pobre, é porque ele não tinha um lugar, não encontrou um lugar para alugar. Os hotéis estavam com lotação máxima. Não tinha vaga. Jesus não era um sem-teto. Lá em Lucas 9:58, quando Jesus está conversando com uma pessoa lá, e a pessoa fala assim, Jesus, onde você foi? Eu vou. Jesus, me leva. Oh, baby, me leva com você, me leva. E aí Jesus fala assim, Jesus vê o coração, Jesus não está vendo que aquela pessoa está falando, me leva. Jesus está falando assim, olha só, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça para descansar. E a pessoa fala, não, então peraí, então eu não vou não. O que Jesus estava dizendo, eu tenho um trabalho, eu tenho um caminho, eu tenho um propósito de vida. E eu não posso parar aqui para ficar consolando no sentido de parar neste lugar. Então, quando Jesus fala isso, não é que ele não tinha... Gente, quem tem tesoureiro, tem muito ou tem pouco dinheiro?
Pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho tesoureiro ainda, eu vou ter. Vou contratar o Tiago para ser meu tesoureiro. Meu tesoureiro particular. Porque ele não é como Judas, ele é de extrema confiança, amém? Jesus tinha mantenedores em seu ministério, ou seja, lá em Lucas 8 também. Quando tem aquelas mulheres que estavam servindo a Jesus. Quando tinha aquelas mulheres e outras coisas, quando a gente vê, por exemplo, quando ele está na multidão e os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, a multidão precisa comer. Aí vamos lá, tem duas perguntas que a gente faz. Vamos imaginar que a gente está aqui na igreja, tem muita gente, e a gente vai fazer uma vigília de 24 horas, amém? Amém. E aí chega, quando está acabando, a gente pensa assim, é bom que esse povo coma, vamos dar uma comida para esse povo ir embora para a casa deles comendo, ou pelo menos bebendo um cafezinho, né? A gente pode fazer duas perguntas. A gente tem dinheiro para comprar comida para todo mundo? É uma pergunta. Onde que a gente vai comprar comida para todo mundo? Quando a gente fala, a gente tem dinheiro para comprar comida para todo mundo, a gente está perguntando se a gente tem dinheiro. Agora, quando a gente sabe que a gente tem dinheiro, a gente não pergunta se a gente tem. A gente pergunta, onde a gente vai comprar? Você está comigo? E Jesus pergunta, por acaso, onde encontraremos pão para toda essa multidão? E aí, é quando Jesus pergunta, o que vocês têm? Aí aparece lá, o Macfish, né, pão e peixe, aí abençoa, vai, as pessoas comem, e depois que comem ainda sobra 12 cestos. Você acha que um homem desse é pobre? No nosso conceito de prosperidade, que não diz respeito só a dinheiro, isso é ou não é prosperidade? Você já recebeu visita na sua casa em que você... Vou falar de mim, eu já... recebi, estava ali fazendo almoço só para minha família, recebi visita, fui lá na cozinha, falei, Senhor, abençoe esse alimento, que esse alimento dê para todo mundo, que todo mundo coma. Isso, eu e Deus, tá, gente? Eu não fiquei falando alto para o povo comer pouco, não, tá bom? Não faz isso na sua casa, não. É você e Deus. E as pessoas comeram, que se fartaram, que sobrou e que levaram. Jesus multiplicou a comida na minha casa também. Funciona. Jesus ajudava os pobres. Imagina, quando sobra aqueles 12 cestos, o que Jesus faz? Não, joga fora, porque peixe, né, vai ficar fedendo, de hoje para amanhã já não funciona. Recolhe e guarda. Não haja desperdício. Jesus era roubado pelo tesoureiro, como nós falamos, Judas, né? Que a Bíblia diz que ele colocava a mão, lá em João 13 também, 13, 29, que fala que ele colocava a mão na sacola. Ou seja, Judas roubava Jesus e Jesus lidava com riquezas com naturalidade. Sabe quando a gente vê Maria, que Jesus está ali à mesa e chega Maria e derrama um vidro de perfume. A Bíblia diz que aquele perfume valia como 1 ano de salário. Imagina você, o seu salário, multiplica por 12. Era o valor daquilo que ela estava derramando. Imagina Jesus fala assim, não, para. Vai vender isso aqui. Isso aqui é muito precioso, você não precisa passar isso em mim. Mas mesmo precioso, Judas, aquele que estava de olho no dinheiro, falou, nossa, que absurdo, que desperdício, por que não vende e dá aos pobres? É o que o pastor Alexandre estava falando do dízimo. Para que dizimar? Quem pergunta isso é quem não dizima. E não dizima e não tem os benefícios de dizimar. Então pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Para que isso? Então chegou e falou, para que gastar esse perfume todo, desse jeito, que desperdício? Jesus fala, para, que esta mulher está preparando o meu corpo para o que vai acontecer. E o nome dela será lembrado. Olha aí, 2026 e a gente falando dessa mulher. Em plena quinta-feira, na Igreja Verbo da Vida no Guará. A quilômetros e quilômetros de distância de onde isso realmente aconteceu. Uau! Jesus lidando com naturalidade.
com riquezas. Ei, Jesus lida com naturalidade, com riqueza. Quem lida com estranheza é a gente. Porque se a gente sabe que alguém tem dinheiro e a gente fica bajulando, a gente fica puxando o saco, a gente fica dando demais para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, a gente fica tratando diferente. Jesus olha para nós e fala, não está pronto para ter dinheiro. Porque Jesus lida naturalmente com dinheiro. E por que a gente tem que lidar com estranheza? Tem mais um, Ana. Aí aqui, 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, eu falei agora, né? Jesus era pobre? Não, Jesus não era pobre. Amém? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por que ele era rico? Imagina um Deus que tem tudo. Você imagina um Deus que tem necessidade? Imagina Jesus conversando com Deus. Ai, Deus, eu queria tanto um iogurte hoje. Queria um hambúrguer. Não, Jesus, a gente não tem, a gente não vai comer. A gente não. Eu queria tanto curar aquela mulher. A gente não tem poder para isso. Jesus era rico. E ele se fez pobre. Quando que ele se fez pobre? Olha só. Sendo rico, se fez pobre por amor de você, querida. Por amor a você, né? Por amor a você. Para quê? Para que pela pobreza dele você fosse rico. Porque quando ele... Pode passar o próximo, por favor, Ana. Jesus se fez pobre. Quando ele se fez pobre? Ei, vamos comigo. Vai nascer de mulher. Amém? Vai nascer de mulher. Aquele que vai esmagar a sua cabeça. Jesus nasceu de mulher. E quando Jesus nasce de mulher, ele se torna um ser humano. E como um ser humano, ele está suscetível a todo tipo de tentação que nós temos. Qual é a diferença? Ele não caiu em nenhuma tentação. E por isso, ele foi o preço que foi pago. Pela minha vida e pela sua vida, para que nós que estávamos mortos nos nossos pecados, fôssemos o quê? Vivificados. Por isso é que a gente precisa entender a importância de aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é levantar a mão. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim, 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 Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não, é falar assim, Senhor, eu entrego, eu decido entregar a minha vida a Jesus. Para que este sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz, que ele se fez pobre para que eu fosse rico. Rico em quê? Você é rico, querido. Você é rica, querida. Você é rico em toda sorte de bênçãos. Lá em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Onde? Em Cristo Jesus. Aqui a importância de entender isso. Ele também foi feito doença, ele também foi feito pecado. A Bíblia diz lá em Isaías 53, verdadeiramente, ele levou sobre si, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou seja, Jesus levou sobre si a sua dor e a sua enfermidade. Para que pelas pisaduras dele você fosse sarado, você fosse curado, você tivesse novidade de vida. Então entenda, para que você usufruísse da bênção de Abraão. Volta aqui, Ana, por favor. Eu acho que é o terceiro slide, por gentileza. Só para a gente finalizar. Já estou terminando, amém? Ou seja, Jesus se fez pecado, Jesus se fez doença, Jesus se fez pobre, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Para quê? Para que nós usufruíssemos como uma grande nação, que nós fôssemos abençoados, que o Senhor engrandeceria o nosso nome, que Ele vai abençoar quem nos abençoa, amaldiçoar quem nos amaldiçoa, e as nossas famílias são benditas nessa terra. Aleluia. Você pode ficar em pé? Aleluia. Rebequinha, por favor.
Aleluia. 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 O Senhor é bom. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero... Ana, pode deixar aqui, por favor? Aquela lá, aquela. Aleluia. Sobre a bênção de Abraão. E eu quero que você ore nesse momento, queridos. Sabe, ore sobre isso que vai ser colocado aqui na tela. Acreditando que Deus está te dando coisas. Deus já te deu coisas, na verdade. E você, o próximo. Segundo, terceiro. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Isso, ok. Obrigada. Comece orando, queridos, entendendo que você tem direito a tudo isso. Que você tem direito a tudo isso. Que você já é abençoado. Que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Sabe, quando Deus entrega essa bênção a Abraão, depois entrega a Isaac, depois entrega a Jacó. E depois de Jacó troca o nome, Deus troca o nome dele e vira Israel. Ou seja, sabe, Deus tem algo conosco, porque nós, queridos, nós não somos descendentes de Israel, mas nós somos descendentes de Jesus. Nós somos filhos de Deus, assim como Abraão. E nós somos filhos, e nós somos herdeiros, e nós somos co-herdeiros. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que pessoas vivam, Senhor, que pessoas entendam a verdadeira bênção que é ser filho de Deus. A bênção de ser filho de Deus, ela não está resumida em uma coisa, mas em grandes coisas, Sim, Senhor, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, porque a tua palavra nos diz, Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos, Senhor, comer o melhor dessa terra. Nós queremos, sim, nós somos herdeiros de Cristo, Senhor. Nós temos a nossa vida espiritual transformada, o nosso emocional transformado, o nosso corpo transformado, porque a bênção de Abraão, ela é completa, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, e nós vamos viver grandes coisas neste lugar. Aleluia, obrigada, Pai. Existe alguém aqui neste lugar, querido, que quer aceitar Jesus, que nunca disse, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, e quer usufruir, porque, sabe, existem tantas coisas que nós fazemos na nossa vida, mas a coisa mais importante, o título mais importante que nós temos na nossa vida é sermos filhos de Deus. Existe alguém aqui essa noite? Se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante as suas mãos, para que você entenda, para que você saia daqui, queridos, não somente sabendo da bênção, mas usufruindo, tendo direito, tendo acesso a tudo aquilo que Deus tem para você. Existe alguém aqui essa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Existe alguém aqui essa noite que quer oração por cura? Aleluia. Ei, a bênção de Abraão, ela diz para você que você pode usufruir daquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Aleluia, aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada. Amor, ora por ele aqui, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, o Senhor